Vamos agora para a nossa última aula. Parabéns por você ter chegado até aqui. Lembrando que essas aulas estão bem práticas, bem diretas, bem funcionais. Não estamos explicando teoria, não estamos explicando como dividir trecho, como coletar comprimento equivalente, como coletar comprimento real, como pegar a diferença de altura, porque são tópicos que a gente presume que você já domina. Mas se você quiser aprender um pouco mais como fazer isso no passo a passo, de maneira bem lenta, não lenta na verdade, né? Mas na velocidade ideal, com muito ênfase também na parte teórica da coisa, adquira aí o nosso complemento, tá? Que é dimensionando um balneário, a gente vai fazer do zero um balneário, pegando os pontos principais, explicando desde reservatórios, alimentador predial, sistema motobomba, cálculo de pressões, seja numa edificação interna ou seja até numa macroedificação, como a gente já viu aí como é o modelo do nosso balneário, tá? Então adquira esse complemento, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o Excel e vamos dominar agora a aba número D, cálculos de pressões. E essa aqui eu julgo que é a aba mais importante, tá? Vou até dar uma limpadinha aqui, tá? Fazendo algumas simulações, porque basicamente você pode usar só ela também, que é muito dos casos, né? E a gente tem que entender só um pouquinho a lógica de cálculo, tá? Eu vou vir aqui, né? Tava aqui mexendo em um hidrômetro, né? Tirando uma dúvida de um aluno. E vamos voltar aqui para a lógica aqui. A lógica é, eu saio com a altura, com a pressão gravitacional ou às vezes pressurizado e vou para os pontos de consumo, tá? Então a lógica é essa. Então o que a gente dimensiona aqui seria isso, tá? Então você vai montar primeiro os seus trechos, tá vendo que tem aqui a aba trechos? Dentro dessa aba trechos aqui, você vai colocando. E aqui você coloca o trecho inicial e final, ou o trecho inicial, hífen, sem nenhum espaço, e o trecho final, tá? Por exemplo, a B vai para BC, BC, CD, aqui tá um trecho único, em cascata, um alimenta o outro. Mas tem, por exemplo, usuários que já fizeram assim, ó. Deixa eu limpar tudo aqui, ó. Botou assim, como se fosse a coluna principal. Aí, a partir daqui, por exemplo, ele pega D até o E e faz um cálculo, por exemplo, E até o F, E até o G, G até o I, G até o J, I até o chuveiro. E você tem essas. Chuveiro 1, cuidado para não repetir o mesmo nome, para não dar problema se você iniciar com esse mesmo texto. E do outro lado vai D até o K, e aí você vai K até L, L até daqui chuveiro 2. Chu 2. Pronto. Então você consegue fazer isso, tá? E ele vai conseguir aproveitar a pressão que vem anteriormente e a altura também que vem anteriormente no trecho, tá? Então, assim que você preenche os trechos aqui, aqui você tem a somatória de vazões ou vazões ou pesos, tá? Depende do método que você quer utilizar no seu projeto. Se for somatória dos pesos, você digita aqui, por exemplo, 50, ele já calcula a vazão. Se não, você dá dois cliques, ó, na somatória dos pesos e a gente visualiza, ó, que já tem um banco de dados de várias famílias, né, de peças, basicamente, tá? E aqui a torneira de jardim. Ah, Hélio, eu queria editar. Você chega aqui, ó, vírgula 15, boto mais. Ele já mostra aqui, ó, tudo certinho. E já vem para aqui a somatória dos pesos. Quero usar só vazão. Dá dois cliques aqui. Agora, isso aqui vai ser vazão, ó. Vazão de 0,3, ó. E ele já oculta a somatória dos pesos, tá? A gente aplica vários materiais, ele já pré-dimensiona o diâmetro deles, tá? A gente botou uma regrazinha bacana para não ficar com uma velocidade muito alta, tá? Acho que é 2,5 o nosso limite. E ele vai usando essa fórmula para pré-dimensionar aqui o nosso diâmetro. E esse diâmetro, né, você pode alterar e vai ver a perda de carga sendo alterada também. Velocidade. Altura inicial e final é aquilo que eu falei, ó. Se eu botar final 1, ó, ele já vai puxar aqui, porque eu não preenchi nada, né? Do BC, mas se eu preencher aqui, por exemplo, ele já vai puxar um que é a altura inicial, mas todos os campos aqui, ó, todos editáveis, se você achar que faz sentido fazer alguma modificação, tá bom? Então vou deletar só aqui esse um, deletar esse daqui, para voltar para o normal. E aí, perfeito, ó, preencheu a altura inicial, preencheu a altura final, vamos supor que 10 metros de altura, caiu para 8, e aí aqui você tem pressurizador, não tem, se quiser colocar, dá dois cliques aqui, ó, na célula ele vai vir a lista de pressurizadores, ó. E aí tem pressurizadores que botam até, por exemplo, para um trecho aí com 0,3, ó, quase 40 MCA de pressão. Aplicou, ele já vai colocar. Quero usar outro modelo, Hélio, o que é que eu faço? É simples, você chega e digita mais 50 MCA de pressão. Hélio, aqui eu quero usar com outra fórmula, né? Quero, sei lá, botar uma perda de carga em MCA. Menos sim 2, não é pressurizador, mas vai ter uma perda de carga aqui, ó. Vocês entendem que aqui, ó, é bem flexível, o cálculo é bem dinâmico. Comprimento real, né, quantos metros de tubulação tem, e à medida ele vai calcular a perda de carga. Comprimento equivalente, a mesma lógica, dá duas cliquezinhos, você consegue colocar
a quantidade de peças e quiser colocar um comprimento adicional em metros, tá? Para depois fazer a conversão, é só clicar aqui, ele já vai adicionar. E se você quiser digitar, ó, digita também. Então a planilha é muito eficaz. Aqui a pressão requerida da peça, por exemplo, 20 inicial, opa, já não passa, hein? Talvez o diâmetro esteja com muita perda de carga. A gente pode aumentar para 110 e mesmo assim, ó, ele ainda não passa. Por quê? Porque ele só tem 2 de altura aqui, basicamente, que é o ΔH com pressão inicial, mas a gente pode botar um mega pressurizador aqui, botar um PL 400P aqui, mas ou então, ó, esse daqui que é fortinho, né, da Lorenzetti, já chegou, já ficou verdinho. Então, o preenchimento é assim, tá, gente? E para você preencher os trechos sobressalentes, né, você dá 2 cliques, mesma coisa, ó. E aqui aparece um botão, ó, se você passar o mouse, ó, trecho anterior detectado, trecho AB. Se você clicar, ó, ele vai importar tudo que você preencheu aqui, se for dessa maneira automatizada, no AB aqui, ó. E dessa maneira vai ficar bem bacana aí o preenchimento, ó. Se você for, ele vai aproveita. Sim, ele vai preenchendo. Altura final 6, 4. Gerou 40 MCA. Quando eu preencher o DE, tá vendo? Vou aproveitar também os dados anteriores, não vou fazer mudança na vazão. Ele já vem com a pressão disponível de 40 e 76, que foi a que finalizou o trecho, tá vendo? E se eu vim para esse trecho aqui, que é o DK, ele vai puxar tudo do D, inclusive a pressão inicial do trecho D, tá vendo? Então você consegue fazer múltiplos cálculos aqui de maneiras variadas, tá bom? E aí, para a gente finalizar, tá? Vou explicar as outras funcionalidades. Temos esses 4 botões aqui em cima, tá? Que não estão à toa, são botões. Clicando aqui, você gerencia as peças hidráulicas, tá? Você pode, por exemplo, adicionar, vamos supor que é ponto industrial de água. E aí, ó, adicionou o ponto industrial, você especifica qual é o peso relativo e qual vai ser, por exemplo, a vazão em litros por segundo. Salvou, gente? Perfeito, salvou, você já consegue, ó, fechar a janelinha. Quando você vir aqui, ó, já vai ter, ó, ponto de industrial de água com 3, ó, litros por segundo, tá vendo? Que a gente preencheu. Se for vir aqui e utilizar, vou converter aqui. Opa, ele já detectou, ó. O trecho anterior CD está usando o método da vazão. Por que você está clicando aqui no somatório de despesas? Eu quero mesmo assim. Eu quero só mostrar no tutorial. Quero ser inconsistente. Cadê nosso ponto industrial de água com 10 de peso relativo? Concluí, ele já modifica a fórmula aqui da vazão, tá vendo? Cliquei aqui, aproveitei os dados de novo, ó. Ele já vai e preenche certinho o trecho anterior. Então tá muito automatizado, gente. Muito prático de usar, muito simples, tá? Aqui você considera e edita todos. Lembrando que você também pode editar aqui, tá? O valor na hora de inserir. Mas o ideal é você ir criando um por um aqui. Eu acho que fica mais didático para você. Nosso outro botão é configurações gerais. A gente já está até habituado a ele, tá vendo? Temos DACI, Firewall Risial, né? Rugosidade de parede de tubulação, viscosidade dinâmicas, número de trechos. Isso aqui é o que todo mundo gosta, né? Ah, Hélio, meu projeto é um prédio, como a gente tem usuários, né, que dimensionam prédios com a planilha. Botei aqui, ó, 100 trechos, eu deixei isso como limite máximo para também não ficar muito pesado essa planilha, tá? E olha só, você tem 100 trechos aí para você trabalhar do jeito que você quiser. Ah, Hélio, mas eu preenchi o CD aqui na linha 3. Eu tô na linha aqui 100. Se eu botar aqui DXX, tudo maiúsculo, tá, gente? Para não gerar confusão. Vou clicar ó, 2 vezes, ó. Ele já vai importar o trecho anterior do CD e a pressão que vem de lá de cima, ó. 15,62 está onde? Aqui, ó. É o final do trecho D. Então, tem flexibilidade, tá simples de usar. Clica aqui para gerar memorial. A gente gera, por exemplo, ó, memorial pressões. Se eu abrir aqui em downloads, ó, a gente clica aqui, ó, memorial pressões, ele vai gerar bonitinho aqui pra gente, ó, um memorial, tá? Para a gente conseguir anexar, obviamente foi uma coisa um pouquinho grande, opa, o mouse aqui deu um probleminha voltando. E aí, obviamente, como ele é grande, né, ele vai gerar uma folha maior, tá? Você ajusta aí, por exemplo, ó, se for grande assim, a orientação tá aqui ó, com paisagem, você bota como retrato, ó, e aí você vem e gera um memorial de novo, gerando memorial de pressões, ó, sim. Você pode usar o Ctrl P também, tá? E aí você pode ó, ajustar a planilha toda, não, todas as colunas em uma só página. E aí você consegue dividir essa planilha certinho, se botar orientação paisagem. Olha só, já fica mais bacana e você vai conseguindo organizar. Ah, eu preciso organizar os títulos também, ó. As linhas a serem repetidas, você bota aqui, ó. Essas 4 aqui você não consegue selecionar, mas acho que você botar ó, até as linhas, né? Seria, acho que A1
até x4. Pronto. Bora ver se dá certo, ó, tá vendo? Você não consegue selecionar, mas você consegue inserir, e aí você consegue gerar um memorial, ó, bem bonitinho, mesmo que tenha 100. Então, gente, de maneira geral, é bem simples aqui a lógica de funcionamento, o que é que vocês precisam fazer, tá? E se você quiser fazer isso de uma maneira muito mais automatizada, né? Por quê? Porque você tem que coletar trecho por trecho, ver material por material, tudo de maneira calculada e dá um certo trabalhinho, tá? Isso aí dá trabalho, a gente sabe. Mas se você quiser fazer isso de uma maneira mais automatizada, a gente oferece, tá, o nosso plugin. Eu sou um dos criadores, né, um dos donos aí do AMAP, um dos sócios. E aqui a gente pode calcular, ó, pressões de maneira bem simples. Ó. Você seleciona a peça. Basicamente aqui eu estou fazendo um projeto de infraestrutura que a gente vê na prática quando a gente calcula o balneário. Ó. Ele já vai e faz o cálculo e mostra. Se eu quiser ver 3D, ó, ele mostra o 3D, ó, todas as divisões de trecho. Se eu quiser ver o memorial, ele gera um memorial, ó, de trecho a trecho, ó, as vazões que considerou, diâmetro interno, diâmetro nominal, velocidades ou perda de carga, tudo isso que você preenche na planilha, só que aqui é diferente, aqui você já desenha, já detalha e já calcula também, já gera memorial, tudo em um só lugar. Né? Aqui você está fazendo os cálculos de maneira totalmente automatizada e eficaz, é uma excelente planilha, tá, gente? Tem o maior amor do mundo, a nossa querida Aquaflow, tá? Aqui é só uma alternativa se você quiser fazer projetos com mais qualidade, com esse grau de detalhamento, que eu estou exemplificando aqui, você adquire o nosso template, que já vem o plugin também junto, por um mês. Se você quiser ser vir assinante do plugin, quiser só o template, você vira o template. A gente, para ele também, tá? Só para vocês entenderem, a gente gerou, tá? Tem aqui um reprodutor de Dynamo, e dentro desse reprodutor tem uma rotina que faz o cálculo, tá? De maneira bem simplesinha também. Essa rotina facilita muito quem utiliza, por exemplo, a nossa planilha. Vou pegar aqui o Dynamo para vocês verem, né, que temos algumas rotinas, principalmente de separar trechos, que vai para o nosso, junto com o nosso template, tá? O primeiro passo é você selecionar onde é que está salvo a planilha, tá? Que você está utilizando. Aqui eu estou usando a 3.1, vou pegar ela aqui. Depois você seleciona o que é que você quer que ele extraia os dados, vai ser guarita bilheteria. Clicou em executar, ele vai abrir, ó, um Excelzinho e já vai trazer para mim todos os dados. Olha que coisa linda, rápida e prática. Eu vou botar aqui lado a lado com a planilha que eu já limpei, pegar aqui a somatória dos trechos, né, que ele configurou já automaticamente para mim. Opa, cadê você? Pronto. Copiei e colei. Diâmetro, vou copiar e colar. Né? Material, vou botar aqui para ele pegar PVC. Tá? Perfeito. A altura inicial posso preencher. A altura final, eu pego aqui, ó, preenchi também. A inicial aqui já tem uma fórmula que ele puxa do trecho anterior. Então, eu não sou besta de perder minha formulazinha, né? E aí, depois a gente preenche o comprimento real e comprimento equivalente, ó. Coisa bem simples, pessoal. E com isso, a gente já vê ó, a pressão final que chega aí dentro do nosso sisteminha. Então, gente, olha que coisa simples, fácil, rápida e didática, tá? Em segundos aí a gente já dimensionou uma edificação, né? A pressão que chega nela. Se você faz um prédio, né? Tá fazendo um dimensionamento maior, é como se fosse a pressão que chega no pavimento, por exemplo. Se você faz só para de casinha, imagine que aqui é um mega chuveiro. Pronto, você calculou esse mega chuveiro e chegou a 6,77 MCA. Então, gente, é bem simples. Você preenche dado, chegou a impressão, gera memorial, configura banco de dados, bota pressurizador, dá 2 cliques aqui, já insere. Você quiser ó, perda de carga, comprimento equivalente, dá 2 cliques, já insere. Quiser limpar a planilha, quiser gerar memorial, você gera. E se você quiser, obviamente, o memorial descritivo de cálculo, você pode clicar aqui, eu vou só preencher aqui alguns dados. E aí, ao você clicar em gerar memorial, ele já viu que aqui está funcionando aí. Eu deixei a planilha limpa agora só com essa parte de pressões, tá? Cliquei em gerar memorial, você especifica qual é o template, aí você abre aqui, procura, né? Vou simplificar que eu tenho muita coisa aqui na minha aba, mas esse template já vai junto. E ao você selecionar, ele já abre aqui o template, tá? Meu computador, ele abriu já nessa velocidade e ele vai limpando aí o documento com todas as preferências que você possui e modificando todos os itens, ó. Você está vendo que ele já está modificando ao trecho crítico, ele já vai alterando toda a documentação, como aqui só foi pressões, ele já finalizou. Olha só que coisa rápida. Então, de maneira bem simples, ele já gerou um memorial, já puxou aqui a nossa tabelinha aqui de perda de carga e preencheu tudo, ó. Se eu for aqui, ó, em verificações, a velocidade máxima, o dimensionamento foi Darcy, usei só PVC, a vazão que eu considerei para o cálculo, então tudo isso ele já vai preenchendo. Como aqui eu não usei nenhuma, né?
porque eu já preenchi de maneira direta, tá vendo? Eu que mesmo digitei, não tem como ele puxar e saber qual eu utilizei. Mas vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nesse trecho aqui eu vou adicionar uma bacia sanitária, botar outra bacia, botar aqui bebedouro, botar chuveiro elétrico, botar lavadora de roupa, mictório cerâmico, salvar, concluir. Eu vou fechar o nosso querido memorial que foi gerado, vou gerar ele novamente aqui, procurar de novo por o meu template. Quando eu procurei por template, já selecionei, cliquei, ele já vai gerar aí o nosso memorial. Para abrir aquele famoso Word, já abriu aqui e vai preencher. Ó. Se a gente for procurar aqui, na aba aqui, ele tem ainda recalque, ele vai atualizar ainda aqui todo o sumário, tá? Então, à medida que você pode acompanhar, o ideal é você esperar, é tão rapidinho, né? Vai tomar um cafezinho, vai beber uma água, ele vai carregando o memorial, as configurações e preferências de pressão, salva o documento e depois disso já está o documento Word aberto aqui para você. Pressões mínimas de funcionamento e vazões, ó. Aí ele já especifica aqui, ó, usou fórmula dos pesos e botou aqui todos os elementos que eu utilizei dentro do meu projeto, fala o trecho crítico, fala as pressões, então tá tudo bem organizado, tá? Para que você tenha aí o melhor projeto possível. Então, pessoal, essa aí finalizamos o nosso tutorial básico. Se você quiser entender mais, aproveita, adquire o template, quiser ter o memorial, vou deixar nos links das aulas o link do memorial também. Então, gente, está muito bom de verdade, assim, todo o composto, né, que a Aquaflow está gerando, tá? Então, essa Aquaflow 3.1 de água fria tá sensacional. Aproveite para os seus projetos. Entra no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida, manda por lá, qualquer sugestão, qualquer melhoria, que a gente está aqui para transformar de verdade aí os projetos utilizando planilhas no Excel. E se você quiser aumentar a produtividade, tem um detalhe CAD para melhorar aí o seu projeto, que esse detalhe CAD também vai em Revit, tá? Se você usa o Revit. Tem o template, e no template também tem curso de Revit para você, a gente faz do zero, tem o plugin AMAP, então você que é projetista de hidrossanitário, tá? Esse pacote assim foi feito para você, tá bom? Qualquer dúvida me chama, né? Tá com dúvida, será que isso é para mim mesmo? Tá? Eu vou lhe aconselhar. Se for de verdade para você, for eu enxergar que para você há um potencial, eu vou recomendar você fazer. Se não, eu vou ser bem também sincero que o nosso objetivo aqui é um só, a gente se ajudar e crescer como profissional. Então, quem for me ver em outros produtos, até os próximos produtos, e você vai ficar só por esse, então parabéns mais uma vez e use sem moderação a Aquaflow.